Uma coisa eu tenho dito já e eu volto a repetir. Se você não conseguiu ainda lutar contra o seu próprio ego, a sua própria grandeza, se você não tiver domínio, você não consegue obedecer o que o evangelho não é pregado desta maneira. Claro que não. Eu não te agrado e nem quero te agradar, porque Jesus disse, a palavra de Deus diz em Atos dos Apóstolos, se eu quiser agradar o homem, eu não estou agradando a Deus. Então, por isso, eu estou aqui para pregar a doutrina verdadeira. Se você não aceitar, eu não posso fazer nada. A doutrina é uma só. O evangelho de Jesus é um só. E você precisa obedecer. Você precisa sair do pecado. Você precisa se santificar no corpo, na alma e no espírito, para você não ser condenado no último dia. Não existe exceção. Não podemos abrir exceção. Não importa a tua classe social, seja você grande ou pequeno, político ou não político, não importa, a doutrina é uma só. Você vai prestar conta, pastores, vocês, pastores que estão abrindo a mão da doutrina, vocês vão dar conta no último dia. Eu estou falando pelo zelo da tua alma, pastor. Eu estou ensinando você para você cuidar da tua própria alma, que já está perdida, porque você não prega mais doutrina, você não prega mais a doutrina, e o diabo está entrando na igreja. Cuidado, pastor, cuidado, pastores. Abra o teu entendimento para ver a condição que você chegou. Desde o início da igreja, é que na igreja de Cristo, a doutrina santa de Jesus não pode ser mudada de maneira nenhuma. Uma pergunta para você. Pode a igreja de Jesus mudar o que Jesus já ensinou no começo da sua mensagem? Não. Portanto, se alguma igreja tem mudado a santa doutrina, seja anátema. Se você entra numa igreja e o pastor está pregando uma palavra que não é bíblica, não dê ouvido a eles. Vamos ver. Fuja desse lugar, porque você tem que ouvir aquilo que você já aprendeu conforme está escrito. Quando eu falo a vocês, irmãos, estude a Bíblia, estude a Bíblia. Por qual razão eu quero que você estude a Bíblia? Para que você não seja enganado. Se você não conhece a doutrina de Jesus, você vai saber fazer a diferença da doutrina verdadeira e a doutrina errada? Se você não conhece, como é que você vai fazer a diferença? Mas quando você conhece a palavra de Deus, ninguém vai enganar vocês. Então preste atenção à igreja que você está frequentando. Preste atenção na igreja que você está indo, que você está cultuando. Preste atenção à igreja que você pertence. Você tem que ver se o pastor está ensinando a verdade. Você vai conferir a verdade. Graças a Deus que Deus me deu esse dom e eu tenho transmitido a vocês, texto por texto, palavra por palavras. Eu leio com vocês ou não leio? Por quê? Para que possa vocês acreditar ainda mais naquilo que vocês estão ouvindo através dessas mensagens. Portanto, se alguma igreja tem mudado a santa doutrina, seja anátema. Se a igreja não ensinar a verdade, e não viver a verdade, e não requerer a verdade, você pode ter certeza que esta igreja não é de Deus. A igreja de Deus prega a doutrina, vive a doutrina, requer a doutrina. Vamos lá, vamos fazer analisar essas três coisas. Viver a verdade significa não só conhecer, mas fazer. A Bíblia diz, não minta, então eu não posso mentir, então eu estou vivendo a palavra. Não adultere, você não vai adulterar, porque você está vivendo a palavra. Obedeça o evangelho, se você obedece, você está vivendo a palavra. É essa parte que eu quero comentar com vocês. A Bíblia assim diz, não minta, você não pode mentir. Nem ele pode mentir em revelação, porque ele revela, né? A Bíblia diz, não adultera, não pode adulterar. Como é que ele tem filhos? Vocês entendem? Fora do casamento com a Raquel Borges. Olha só, né? Que lindo isso aqui. Vamos lá novamente. Requer a doutrina. Vamos lá, vamos fazer analisar essas três coisas.
Viver a verdade significa não só conhecer, mas fazer. A Bíblia diz, não minta, então eu não posso mentir, então eu estou vivendo a palavra. Não adultere, você não vai adulterar, porque você está vivendo a palavra. Obedeça o evangelho, se você obedece, você está vivendo a palavra. Quem está entendendo? É uma maravilha, uma pregação linda, maravilhosa, para os outros e para ele. A Bíblia diz, não minta, não posso mentir. Não adultero, não posso adulterar. E ele, como é que está? Cadê a mulher dele? Está casado novamente? Tem filho? Como é que está? E o povo tá nem aí. O povo, é isso aí, é o homem da doutrina, pregou doutrina. Se ele tem filhos fora do casamento, se ele tem amante, se ele tem maluquete, se ele tem sei lá quem, não pouco importa. O importa é pregar. Então eu tô fora dessa turma da hipocrisia. Agora tem gente que adora isso aí e ainda fica crucificando. Davi Miranda Neto, que está casado com a esposa, não separou dela, tem um filhinho. Fica criticando a Débora, que não separou do esposo, tem uns filhos, né? Interessante a psicopatia, a maneira de interpretação das coisas dessa turma. Aí você não está falando de PDA? Não, isso aí é mais do mesmo, é PDA também, que são ex de PDA, todos eles. E com os mesmos problemas de PDA. Porque como é um ministério que foi formado na ignorância bíblica, no fanatismo, no extremismo, na loucura, quem sai e mantém aquilo, ou até piora, aumenta, vai continuar. Eu vou começar falando aqui sobre um sujeito aí, que eu recebi informações que o camarada prega contra televisão, prega contra TV. Um santão, aquele santo lá da onça, também é de PDA. Pregando contra a TV, a própria segunda mulher dele, porque a primeira é aquela que ele fez o filho, que ele não assumiu. A segunda mulher dele já está no segundo casamento para Deus. Não vem para cá com lero para cima de mim, não. É o mesmo que vai dizer, não, segundo casamento é pecado. Tu já está no segundo casamento para Deus. Tu coabitou com uma mulher, fez um filho. Poxa. Mas eu não oficializei. Para Deus já foi oficializado. Ele está fazendo, ele fez exatamente aquilo que eu sempre fui contra. E não é só nessa instituição, em todas elas, eles fazem isso. O cara vai lá, pega uma moça, desvirgina ela, se for o caso, ou não, tem um filho, às vezes assume o filho, outras não, e não casa com aquela, solteiro. Não casa ou oficializa no cartório, mas para Deus ele já está casado. E vai arranjar outra. Ele também, se bobear, não vai casar, não vai legalizar, vai fazer outro filho. Assim ele vai fazendo vários filhos e transando com várias mulheres, com a sabedoria, a expertise, que os fanáticos não entendem nada disso, não estão afim de entender a verdade, de não casar. Agora, o camarada casou virgem, ou casou certinho dentro da igreja, a mulher deu o pé no traseiro dele, enganou ele não pode casar novamente. Mesmo que a mulher não queira mais voltar, é pecado. Não é pecado pegar, fazer filho por aí, não assumir o filho, ou não casar com a mulher que é mãe do filho. Já começa a hipocrisia aí. Isso, inclusive, é a hipocrisia de igreja católica. Os anticatólicos no passado fizeram isso. Agora vamos para outra hipocrisia. O camarada prega contra a televisão. E a segunda mulher dele está com o controle remoto. Ele priva a live, tira o áudio. Não mostra, estamos em live, estamos ao vivo. Eu prego contra isso, o povo vai ver que eu sou hipócrita. Que nós temos TV, ou Smart TV em casa. Hoje todo mundo assiste TV, que é Smart TV, que tem internet, mostra o YouTube, mas não deixa de ser TV, é Smart TV. Outra hora a gente falava sobre a diferença de TV para monitor. De certo modo, o monitor também é TV. Você vê a imagem, monitor é imagem, Smart TV é imagem, Smart celular, ou celular Smart também é imagem, e ele vem com essa palhaçada. Então esse camarada, esse pastorzinho aí da onça, que teve o rolo aí, que não ia assumir o filho, agora parece que vai assumir, ele já tem duas hipocrisias. Ele está no segundo casamento para Deus e vai ficar pregando contra o segundo casamento para quem está divorciado. E ele está aí pregando contra a televisão e está vendo televisão. Veja como que não adianta você, seu hipócrita, esconder as coisas. Uma hora tudo vai ser revelado. Por isso é melhor ser verdadeiro. Oxalá Deus quisera que tu seja frio ou quente. Porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Lançarei fora da minha presença. E quem vai ser lançado fora da presença do Senhor? Os hipócritas como esse. Se não se arrepender, arrependa-te, rapaz. Seja maduro, macho de verdade.